Bom dia a todos. Vamos agora dar início à nossa aula sobre autoestima positiva. E já começa com uma apresentação aí falando autoestima baixa. A gente vai entender hoje o que é autoestima baixa, como elevar a nossa autoestima e a importância da autoestima para o desenvolvimento da nossa vida, da nossa carreira, das nossas relações humanas, ou seja, de tudo em nossa vida. É muito importante que a nossa autoestima acompanhe o nosso planejamento, acompanhe as nossas metas, acompanhe a nossa missão de vida, porque se uma pessoa não se crê capaz de algo, ela está certa. Ou seja, a partir do momento que a gente começa a entender o que é a autoestima, a gente vai perceber que ela é um fator fundamental na nossa vida e na conquista dos nossos objetivos. Então, para a gente entender primeiro o que é autoestima, a autoestima é a capacidade da pessoa crer que é capaz de realizar algo. Ela crê em si mesma. Isso já nos coloca numa posição onde, às vezes, a pessoa tem autoestima para algumas coisas e tem baixa estima para outras, porque são crenças a nível de capacidade. E também existe uma base fundamental da autoestima, que essas capacidades aí juntas, às vezes a pessoa crê que tem, às vezes a pessoa crê que não tem muita relação com a autoimagem que a pessoa tem de si mesma, a percepção que ela tem de si mesma. Ou seja, a autoestima engloba, além de áreas da vida e de crenças de capacidade, a noção de percepção de si mesmo em relação ao mundo. Então, a partir do momento que nós começamos a compreender isso, a autoestima ela vem para nos mostrar que, a partir do momento que eu creio que sou capaz de algo, veja só o que acontece. Quando eu creio que sou capaz de algo, em minha mente eu faço uma imagem onde eu estou conseguindo, onde eu estou conquistando, onde eu estou triunfando, onde eu estou vencendo aquilo que eu me proponho a fazer. E quando isso acontece, essa visão mostra um tipo de estratégia, ou seja, a crença, ela fala pode ou não pode, consegue ou não consegue, certo ou errado. Isso são crenças. Se a pessoa tem uma crença sobre si mesma que ela é muito boa em algo, o que vai acontecer? Ela vai projetar-se conseguindo esse algo. Quando ela faz isso, o que acontece? Uma cadeia neuronal, várias sinapses acontecem em nosso cérebro e nós começamos a sentir dentro de nós a emoção de estar conseguindo, a emoção de estar vencendo. E todo o nosso corpo vai reagir a esses impulsos cerebrais e vai produzir a parte hormonal necessária para que a gente se sinta bem. E a gente se sentindo bem e acreditando que vai conseguir, existe uma possibilidade enorme da gente realmente conseguir, entendeu? Então, basicamente, a autoestima, ela faz com que você tenha um excelente desempenho e a sua capacidade seja ampliada. Agora, por outro lado, a pessoa tem que fazer algo e ela acredita, ou seja, a crença dela diz que ela não é boa naquilo. Então ela já começa a projetar imagens dela perdendo, ela já começa a projetar imagens que ela não está indo muito bem, ela começa a projetar imagens que são negativas, essas conexões neurosinápticas começam a mandar mensagens para o corpo, ela começa a sentir emoções negativas, então ela já vai para uma atividade sentindo-se derrotada, sentindo-se mal, sentindo-se perdedora. E isso vai influenciar completamente a forma com que ela vai ter um desempenho e a sua capacidade vai exercer sobre a tarefa que ela está fazendo. Então, a partir do momento que a gente começa a entender o que é autoestima, você tem que entender o segundo ponto fundamental. Então, qual é o primeiro ponto fundamental? A autoestima, ela influencia a nossa capacidade e a nossa autoimagem. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Lourenço, é que a autoestima baixa ou a autoestima positiva, ela é aprendida. Existe uma experiência que essa experiência vai gerar para a gente
uma vivência, uma comprovação, digamos assim, e a partir daí aquilo vai se tornar uma verdade para nós. O que a gente tem que entender? Que basicamente, existem estudos científicos que falam sobre isso. 50% do nosso passado não é como nós realmente contamos. Por quê? Porque, primeiro, o nosso cérebro não é mais o mesmo daquela época. Segundo, nós acabamos generalizando, distorcendo e omitindo certos acontecimentos e certos fatos que relatam as nossas histórias do passado. Então, a partir do momento que você começa a compreender que talvez várias crenças que eu tenho que geram em mim a baixa autoestima, talvez nem sejam verdades. Então, o que você tem que entender? Primeiro fator, a autoestima, ela vai definir nossa capacidade e nossa autoimagem. Segundo fator importante, nós temos que questionar essa autoestima, porque essa baixa autoestima, porque a partir do momento que a gente entende que ela foi aprendida, tudo que eu não aprendi corretamente, eu posso aprender de novo. E todos vocês já passaram por situações assim, não é verdade? Por exemplo, tinha alguma coisa que você acreditava que era a realidade, que era a verdade para você, mas você, com o tempo, percebeu que não era bem assim. Você percebeu que você estava equivocado, por exemplo. Aconteceu, você gostou de alguma coisa e depois não gostou mais, ou você não gostava de alguma coisa e depois você passou a gostar. Ou seja, as nossas crenças, elas são mutáveis. Então, se você aprendeu que você não é bom em alguma coisa, ou que você não se sente bem em tal situação, ou que você não é capaz, você aprendeu isso. E tudo que você aprende, você pode desaprender e aprender algo melhor. Por quê? Os nossos maus hábitos, as nossas crenças, todas essas coisas que são introjetadas em nossa consciência, elas são aprendidas. Então, a partir do momento que uma pessoa, vamos imaginar o seguinte, que uma criança, ela simplesmente nasceu ali numa família bem estruturada, e desde criança todos falam que ela é uma criança muito linda, que ela é muito inteligente, que ela consegue tudo o que ela quer, e que ela é bem nos esportes, e que ela se relaciona bem. Então ela vai começar a ter essas experiências, certo? E se aquelas experiências da infância dela baterem certinho com o que estão falando para ela, ela vai ter uma crença sobre si mesma que ela é bonita, inteligente, que ela tem muita capacidade, ou seja, ela vai ter uma autoestima positiva. Agora, se desde criança, aí a gente vai tocar em muitos exemplos hoje na nossa aula, desde criança ela é confrontada com certas frases como essa criança não faz nada direito, essa criança não vai ser ninguém na vida, você tem que dar um jeito em tal coisa, ou seja, ela começa a formar uma percepção de si mesma que ela não é tão boa assim, e se ela tiver algumas experiências indo mal, ela começa a criar uma baixa autoestima. E o que a baixa autoestima, Lourenço, influencia na minha vida? Tudo. Oportunidades de negócio, oportunidades em relacionamentos, visão sobre si mesmo, estado de ânimo, capacidade de acreditar que pode melhorar na vida. Tudo isso tem relação com a nossa autoestima. Veja que importância. Veja como é fundamental você entender os aspectos da autoestima. Então, para quem está ao vivo aqui, quiser fazer alguma pergunta durante a nossa aula, fiquem à vontade, eu estou acompanhando o chat aqui com vocês. Beleza? Então, a partir do momento que nós começamos a compreender o que é a autoestima, e se ela não está muito boa, nós temos que começar a duvidar de nós mesmos. Mas, Lourenço, a psicologia fala que nós temos que ter confiança. Como é que eu vou começar a duvidar de mim mesmo? Você tem que duvidar de si mesmo quando algo disser que você não é capaz. Entendeu? Então, a partir do momento que você começar a sentir que você não é capaz de algo, você tem que começar a duvidar. Como assim eu não sou capaz? Qual é a diferença entre mim e uma pessoa capaz? O conjunto de experiências que ela teve. Por quê? Porque você tem o mesmo cérebro, você tem as mesmas capacidades, você consegue compreender as mesmas coisas, se estudar os mesmos assuntos.
Então, a partir do momento que você pensa que você não é capaz, você tem que começar a duvidar de si mesmo. Mas eu não sou capaz por quê? O que é que me impede? Essas perguntas são muito importantes, até que vocês escrevam. Eu não sou capaz por quê? Porque o porquê ele vai a nível de crença. Então, como é que eu seria capaz de realizar isso? O que está faltando? Aí você já vai a nível de estratégia, o como. Entendeu? Aí você fala em que ações eu tenho que mudar. Aí você já vai a nível de comportamento. Então, por que vem a nível de crença? Como vem a nível de estratégia? O que vem a nível de comportamento? E onde vai a nível de ambiente? Onde eu tenho que ser assim? Então, compreender essa estrutura psicológica, desde a parte interna, crenças e estratégias, até a parte externa, comportamento e ambiente, e fazer as perguntas certas, vai capacitar você de ver o que é que está faltando para você ser capaz de algo. Isso é muito importante. A pessoa que tem habilidade de fazer as perguntas certas para si mesmo e para as outras pessoas, ela consegue extrair ali as informações que são importantes para que ela consiga executar com perfeição, com maestria, tudo que ela precisa na vida. Então, a arte de fazer perguntas é importantíssima. Essa chave que eu estou dando para vocês, de fazer perguntas a nível de crenças, a nível de estratégia, a nível de comportamento, a nível de ambiente, isso é só uma pequena introdução de como fazer perguntas, não é nem o assunto da live, da aula de hoje. A partir do momento que você começa a compreender que quando dizem para você que você não é capaz de algo e você acredita nisso, você está acreditando no limite que a outra pessoa tem, não no seu. É como se todo mundo tivesse o mesmo computador, certo? E uma pessoa roda certos programas no computador e a outra diz que não consegue rodar. Mas é o mesmo computador, é a mesma máquina. É claro que ela consegue rodar os mesmos programas, os mesmos softwares. Ela consegue ter o mesmo desempenho. Então, entender isso é fundamental para que você comece a questionar quando você se sentir dizendo: olha, eu não acho que eu não sou capaz. Não sou capaz como? Por quê? Onde é que eu não sou capaz? Então, a pessoa tem que fazer essas perguntas e é muito legal que a pessoa que quiser aprofundar isso vá na aula que a gente falou sobre diálogo interno. E ali ela vai ter certos fundamentos importantes para entender como funciona essa conversa interior que leva ela a esses estados negativos e como ela melhorar essa conversa interior para levar a estados positivos e capacitá-la, digamos assim, a agir em determinadas situações importantes da vida. Então, quando nós somos crianças, existem vários tipos de coisas que acontecem com a gente. Vamos falar, por exemplo, de crenças a nível de capacidade pessoal. Quando falam para a criança assim, você é tão desajeitado, você é tão desajeitada, nunca faz nada direito, nunca faz nada que presta. O que é que isso vai gerar dentro da criança? Ela não vai pensar, eu nunca faço nada direito. Não. Ela vai gerar dentro dela uma crença que ela não vai ficar toda hora falando essa crença, mas isso está a nível subconsciente, a nível inconsciente, que eu sou incompetente. E quando a pessoa começa a acreditar que ela é incompetente, ela começa a buscar fazer coisas muito simples, muito práticas, e as coisas mais complexas ela evita fazer. Então, se ela evita fazer coisas complexas, ela vai evitar trabalhos complexos, ela vai evitar buscar soluções complexas, ou seja, ela limita a sua vida em todas as áreas, tanto profissional quanto amorosa, quanto em tudo vai ser limitado porque ela só vai buscar as coisas mais fáceis para fazer e ela não sabe por quê, porque depois ela esquece disso. Essas frases que falam pra gente quando a gente é criança, elas não ficam conscientes o tempo inteiro. Outra coisa é, deixe isso pro seu irmão, que ele faz melhor. Deixe seu amiguinho fazer, que ele faz melhor. Ou seja, os outros são melhores do que eu. Quando essas coisas começam a se internalizar na criança, e isso começa a ser projetado na vida adulta, só que não dessa maneira, tipo, quando eu era criança falaram que o outro era melhor do que eu, por isso agora... Não, isso não é algo que fica consciente pra gente.
Simplesmente as oportunidades que aparecem, a gente deixa os outros na cara do gol, mas a gente crê que não é pra gente. Então, entender isso, como é que eu vou entender isso, Lourenço? É só você observar a sua vida hoje. Você não precisa fazer uma regressão até a sua infância para identificar isso. Você vai entender isso hoje, como isso está me afetando, quais são as oportunidades que eu estou perdendo, quais são as coisas que eu acredito que eu não sou capaz, e a partir daí você vai começar a entender como isso funciona. Então, quando a pessoa fala assim, você é muito lento, então a pessoa começa a acreditar que tem que se apressar para tudo. Aí você vai para a escola, você sempre está atrasado, você é muito lento, você não consegue fazer as coisas rápido. Então parece que a pessoa entra numa coisa onde ela precisa ter muita pressa para ser aceita. Ela começa a ter que fazer muita coisa e muito rápido para ser aceito, para ser valorizado. Então isso começa a afetar, por exemplo, a níveis de estresse, níveis de ansiedade que esse adulto vai ter e nem sabe por quê. Então, você sempre estraga tudo. Aquela pessoa que gera uma crença a nível de capacidade que ela sempre falha. Então, essa pessoa vai evitar fazer um vestibular, vai evitar fazer um concurso, ela vai aceitar o que derem para ela. E isso é uma coisa triste, porque a pessoa muitas vezes não lembra conscientemente por que isso está acontecendo. Outras crenças, sem ser a nível de capacidade, por exemplo, a nível de relacionamento. Uma mãe chega para uma filha e fala: todo homem é igual. E aí essa menina ela vai crescendo e no primeiro relacionamento que ela tiver, quando ela se decepcionar com qualquer coisa, ela vai dizer: todo homem é igual, nenhum homem presta. Então, já que nenhum homem presta, eu tenho que me contentar com qualquer um que me queira. Ou simplesmente o pai fala para o filho: toda mulher é interesseira. Mulher só pensa em dinheiro, mulher tal coisa. Esse cara ele vai crescer e ele não vai valorizar as mulheres. E ele vai buscar, a mente dele ainda vai buscar os exemplos. Olha, tá vendo? Essa mulher não presta. A mulher vai buscar também o exemplo. Tá vendo? Esse cara não presta. Então, quando você acredita que o sexo oposto não presta, que é apenas algo para tirar vantagem, como é que vão ser as suas relações? Então, entender que essas crenças elas podem ser um divisor de águas na tua vida, porque a partir do momento que você pensa, não, existem mulheres que são decentes, existem homens que são honestos, você começa a focar em talvez encontrar uma pessoa assim. Você nunca vai conseguir ninguém agindo desse jeito. Olha o que você está fazendo, como é que vai arrumar um namorado ou namorada nessa idade e tal coisa. Então são coisas que vão fazendo com que a gente comece a não ter autoestima em relação a relacionamentos e faça com que a gente, por exemplo, passe muito tempo sem se relacionar, ou nossos relacionamentos são meio traumáticos, porque a gente traz consigo essas crenças que são terríveis para qualquer relacionamento. Então, existem muitas crenças também em relação a dinheiro. Às vezes a família da pessoa está passando alguma dificuldade e começa a verbalizar e a criança vai aprendendo. Por quê? Porque são nossas referências. Pais, professores, parentes adultos, são as referências que nós temos sobre as áreas da vida. Então, quando falam assim, por exemplo, dinheiro não dá em árvore. Mãe, compra isso aqui para mim. Minha filha, dinheiro não dá em árvore, não. Tudo é muito difícil, tudo é muito sofrido. A gente não tem capacidade para comprar isso. Tá, mas o que a mãe vai fazer, Lourenço? Comprar se ela não pode? Ela vai falar: olha, minha filha, nesse momento não conseguimos comprar. Mas logo, logo as coisas vão melhorar. Dinheiro a gente conquista, dinheiro a gente consegue. Entendeu que você não precisa dar tudo, mas você pode potencializar dentro de uma criança. Eu não estou falando, então, Lourenço, eu tenho que voltar para ser criança para ver essa aula. Claro que não. Você vai perceber hoje como isso te influencia. Para perceber e começar a mapear essas tuas estratégias, as tuas crenças, para que em aulas que eu vou falar sobre isso a gente consiga eliminar, entendeu? Então, quando fala assim, olha aquela pessoa como está bem de vida, deve estar roubando, ou seja, os ricos são ladrões.
Ou os ricos são egoístas. Então, a partir do momento que a gente começa a escutar essas frases, tem uma frase que é engraçada. Ai, meu Deus, eu não sei se eu falo aqui na aula para vocês, mas no Nordeste é comum falar essa frase, que quando a pessoa vai no banheiro, né? Perdão para quem está vendo a aula agora, que vai ver depois no replay, depois que entrar aqui, mas a pessoa fala que ela não caga dinheiro, né? É uma expressão chula, mas às vezes uma criança fala, pai, eu preciso de tanto. Você está achando que eu estou cagando dinheiro? Ou seja, a pessoa já associa a coisas extremamente negativas, como se fosse algo que você não consegue fabricar, não consegue fazer. Então, outra coisa que se fala é que dinheiro não compra felicidade. Cara, o que é que compra felicidade? Nada. A felicidade é um estado interno, mas se você associa que dinheiro não compra felicidade, logo eu quero ser feliz. E aí você escuta músicas como não quero dinheiro, eu quero amor sincero, isso é que eu espero, grita o mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar, ou seja, ou tu ama ou tu tem dinheiro. Músicas como, nossa, teve uma agora que ficou muito, que foi estourada, em primeiro lugar do Brasil. É tão engraçada a música que, olha, eu não sei como isso, o gosto do brasileiro, mas o cara fala, eu não preciso de dinheiro, não, eu só preciso de dinheiro para comprar o mé, o leite das crianças e o moldes da mulher. Ou seja, o resto das coisas eu não preciso pagar, porque a felicidade de acordar, de fazer amor com minha mulher, de fazer não sei o que, tudo isso é de graça. Ou seja, fazendo com que as pessoas sintam uma relação com o dinheiro que não é saudável. Ou você tem dinheiro ou você tem felicidade. Ou você tem dinheiro ou você tem amor. Ou você tem dinheiro e é ladrão, ou você não tem dinheiro e não é ladrão. Ou você tem dinheiro e é egoísta, ou você não tem dinheiro e não é egoísta. E o mais louco de tudo, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu, que tem um casal, né, de colegas que tem um filho de 11 anos, e ele chegou até mim e falou, Lourenço, ele disse que queria ser palestrante também, que queria dar aulas, aí eu chamei ele para dar uma aula, foi legal pra caramba, falou sobre as parábolas, né, que ele aprendeu. E depois ele chegou para mim outra semana e falou, não, porque minha professora ensinou que os ricos vão para o inferno e os pobres vão para o céu. Aquilo me chocou. Aquilo me chocou a um nível tão profundo. Eu falei, ela tirou isso da Bíblia. Eu falei, não está assim escrito na Bíblia. A Bíblia fala que a pessoa pode ter muitas riquezas e mesmo assim ir para o inferno. E a pessoa pode ser muito pobre e merecer ir para o céu. Por quê? Porque depende da nossa vida, depende das nossas ações, depende do que a gente faz. Aí eu expliquei para ele assim, vamos lá, você vai dar uma palestra para mim depois, então. Quem foi o rei Salomão? E aí você, para quê? Para que ele entendesse que o rei Salomão, biblicamente falando, por exemplo, ele foi muito rico e ele foi muito próximo de Deus. E ele foi a pessoa mais sábia, né, digamos assim, porque era isso que ele buscava. Então, a partir do momento que essas coisas se instalam e não são questionadas, isso se tornam verdades absolutas para a gente. E quando é que a gente vai questionar se isso é verdade ou não? Por isso que é justamente esse slide, essa imagem traz isso. Aprenda a duvidar de si mesmo. Sempre que você sentir que não é capaz de algo, você tem que duvidar de si mesmo. Beleza? Então, existem outras crenças que não são nem de capacidade, nem de relacionamento, e nem sobre dinheiro, mas às vezes sobre a nossa carreira. Existem crenças sobre tudo. Mas, por exemplo, imagina uma... Eu enfrentei isso quando eu queria fazer psicologia. Falaram para mim, psicologia não dá dinheiro. Entendeu? Então eu vou fazer uma coisa só pelo dinheiro, que não tem relação com o que eu gosto de fazer. Então, quando você faz isso, você nunca vai ser feliz e se encontrar na sua carreira profissional. Veja a importância de você simplesmente entender que
Quando você faz o que você gosta, você faz muito bem. Quando você faz muito bem, você atrai pessoas com qualidade. Então não importa hoje a área que você trabalha. Ah, eu trabalho fazendo bolo. Se você fizer bolo de uma forma tão boa que as pessoas com muito poder aquisitivo querem comprar o bolo de você, você vai ter um bolo caro. Se você é psicólogo, você é bom, você vai atender pessoas que têm poder aquisitivo mais alto. Ou seja, a partir do momento que você faz o que você gosta, aquilo vai te gerar tanto uma recompensa monetária quanto uma recompensa emocional, psicológica, bem-estar, porque você faz o que você gosta. Ou quando os pais falam assim, escolha uma carreira prática, escolha uma carreira segura. Quantas pessoas hoje não empreendem porque tem medo de perder uma estabilidade? Então, a partir do momento que você começa a pensar, Lourenço, como é que eu identifico essas crenças na minha vida? Pense, por exemplo, como é que está o seu trabalho. Pense o que você acredita em relação ao relacionamento, hoje como adulto. Pense quais são as suas crenças sobre dinheiro. Se seus pais são vivos, converse com eles e pergunte, pai, como é que era na época X? O que é que eu fazia? Como é que era a nossa situação? Vocês falavam isso, aquilo, outro, para você tentar lembrar das situações. Então você vai fazendo um mapeamento de quem eu sou. Quem é que eu sou? Como é que é a autoimagem que eu tenho de mim mesmo? Então, o que a gente tem que entender também é que a oposição que nós fazemos frente a essas crenças que estão nos impondo é uma oposição de curta duração. O que isso quer dizer? Eu coloquei uma imagenzinha aí para a gente simbolizar uma história que eu vou contar para vocês. Vamos imaginar o cachorrinho chamado Puff, Bolt, Totó, o que vocês quiserem colocar o nome dele aí. Vamos imaginar esse cachorrinho, o Ted, o Totó, qualquer um deles. E esse cachorrinho, ele tá lá muito feliz. Ele é um filhote. A única coisa que ele quer fazer é correr, brincar, morder. Ele tá afim de fazer xixi, pum, ele faz xixi. Ele quer fazer cocô, ele faz cocô. E ele começa a notar que o comportamento dele desagrada os donos. Então o dono chega lá na praia, ou chega num parque, solta, e ele quer correr livre, brincar por aí, e o dono fica bravo. Então o dono vai fazer o quê? Colocar uma coleira. Vai colocar uma coleira no Totó. E colocando uma coleira, o Totó vai ficar meio assim, mas depois ele vai perceber que o dono gostou. Então, buscando ser aceito, anota essa palavra aí, ele vai se moldar nas expectativas dos outros buscando aceitação. Toda criança é igual o Totó. Inclusive, quando nós somos crianças, nós temos certas compreensões que carecem um pouco de análise, de raciocínio, como, por exemplo, eita, eu fiz tal coisa, minha mãe não vai mais gostar de mim. Entendeu? Então, a criança passa por esses momentos e a partir da hora que ela começa a se moldar, deixando de ser quem ela é, então ela vai ser bagunceira para sempre, Lourenço. Não estou falando isso. Eu estou falando que se uma criança gosta de desenhar, por exemplo, o que impede ela de ganhar muito dinheiro como desenhista, como pintora? Nada. Só a crença de que ela não deve fazer isso, porque isso não dá dinheiro. A pessoa gosta de música, músico não presta. Você tem que ser advogado igual o seu pai. Então são muitas coisas que vão acontecendo, que vão tirando essa naturalidade da criança, que não deveria ser rechaçada, mas deveria ser trabalhada de forma com que ela consiga usar as coisas que ela gosta e saber projetar isso de uma forma positiva na vida. Entendeu? Então, a partir do momento que uma pessoa começa a falar que você não pode fazer alguma coisa, você é criança, você resiste. Mas essa resistência dura pouco tempo. É uma oposição de curta duração. Por quê? Porque automaticamente a criança começa a querer se moldar para ser aceita, se moldar para ser validada. Isso vai acontecer também nos nossos grupos sociais, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente. Por isso muita gente entra no mundo das drogas, porque para você ser legal.
e assim por diante, a pessoa começa a simplesmente se moldar para ser aceito e para ser validada pelas outras pessoas. Beleza? Então, agora a gente vai compreender o seguinte, que existe um plano de ação. Esse plano de ação, ele tem relação com a gente entender que a nossa autoestima, quando está baixa, existe um passo a passo, tanto para a gente compreender como ela foi introjetada, e a gente usar o mesmo passo a passo, só que para introjetar algo melhor. Então, nossa, se eu tenho baixa autoestima com tal área da minha vida ou em relação a alguma coisa, eu vou agora buscar criar esse passo a passo para criar uma nova percepção, um novo repertório cognitivo, para que eu tenha uma compreensão diferente em relação ao que eu quero. Então, primeira coisa, você tem que entender que a autoestima é um hábito. O hábito da baixa autoestima. Existem padrões que vão fazer, todo dia você vai pensar nisso, aquele pensamento vai gerar uma emoção, aquela emoção vai gerar um estado no teu corpo, e aquele estado vai gerar um comportamento que vai gerar um resultado. E aquele resultado, aquela escolha daquele comportamento vai gerar uma emoção que vai reforçar isso, e você vai entrar num loop. E esse loop é justamente o que você tem que quebrar. Basicamente, existem estudos que falam que nós temos cerca de 60 mil a 70 mil pensamentos por dia. Uma pessoa que medita, que se auto-observa, ela começa a reduzir esse nível de pensamentos. Tá? Pensar não quer dizer que é bom. Depende da qualidade do que você pensa e como você pensa. Então, quando você começa a ter muito pensamento, esses pensamentos vão se repetindo, eles vão gerando emoções, vão gerando escolhas, vão gerando experiências, isso vai se repetindo. A sua vida é uma repetição de ontem. A sua vida é o resultado das suas experiências passadas. E se você quiser quebrar esse ciclo, é muito importante que você tenha consciência para influenciar no teu fluxo de pensamentos, porque basicamente todos nós pensamos quase as mesmas coisas todos os dias e sempre que a gente vê o mesmo assunto, a gente conta as mesmas histórias e falam as mesmas coisas. Por isso a tua vida sempre vai ser igual. Como é que vai ser minha vida daqui a 10 anos? Se você não mudar esse fluxo de pensamentos, vai ser igual. E você percebe que entra ano, sai ano, as pessoas estão lutando as mesmas coisas. Sabe aquela pessoa que você conversa? E aí, cara, como é que você tá? Cara, eu tô sobrevivendo. E as coisas estão tal coisa, meu relacionamento tá de tal jeito. Aí daqui a 2 anos tu encontra a pessoa, como é que você tá, cara? Tô sobrevivendo. Tô num novo relacionamento. E como é que tá? Tá tal coisa. As pessoas estão sempre iguais. Mudar. Ou você entra num fluxo muito negativo e fala, eu não posso mais viver assim. Ou você aprende a manejar conscientemente as ferramentas que eu estou entregando aqui para você no Personal Growth. E você, através dessas ferramentas, começa a fazer modificações na sua vida, a pensar diferente, a ter emoções diferentes, a ter escolhas diferentes, a ter hábitos diferentes. E isso vai gerar depois uma repercussão para alterar as tuas crenças. Porque não é só pensar positivo. Tu tem que agir de forma positiva para que aquilo gere um resultado, frutifique, te faça se sentir bem e você pense, caramba, isso realmente é bom. Aí você começa a mudar uma crença. Então existe o hábito da autoestima baixa. E ele começa com o condicionamento que recebemos na nossa infância do que é certo e do que é errado, como nós já vimos aí. O segundo passo é a conformidade. Primeiro passo, condicionamento. O segundo passo, conformidade. A gente muda quem a gente é para ser aceito. E terceiro passo, a validação interna. Eu mudei quem eu sou para ser aceito. Gostaram de mim? Nossa, isso é bom. Vou repetir os 3 passos, tá? Que geram a baixa autoestima. Primeiro, você recebe feedbacks. Aqueles feedbacks você se opõe, mas acaba aceitando. E como você aceita, você tem que mudar o jeito que você é para ser aceito. E quando você é aceito, você valida aquilo e fala, beleza, tenho que ser assim a partir de agora. Isso não é quem eu sou, mas eu vou fazer isso para ser aceito. Então, isso gera
o que nós chamamos de sentimento de vazio. A pessoa começa a sentir um vazio interior. Aquilo vai fazendo com que você tenha uma vida incongruente. Então vamos supor, tá? Não estou falando que qualquer pessoa bem-sucedida vai sentir isso, mas vamos imaginar que você tinha uma crença que nada era bom o suficiente para sua mãe, ou nada era bom o suficiente para o seu pai, ou para quem criou você. Sabe o que, é que vai acontecer? Pode ser que você tenha uma carreira muito bem-sucedida e simplesmente você conquista um apartamento legal, um carro bacana, mas nunca vai ser suficiente. Você vai querer um outro carro, vai querer um outro apartamento, vai querer uma outra casa. E isso não vai acabar nunca, porque você está tentando preencher um vazio que você recebeu quando era criança. E isso não vai ser preenchido assim, a não ser que você entenda isso. E conscientemente pense, eu sou suficiente. Mas para ter essa crença, você vai ter que ter um conjunto de experiências que façam que você pense dessa forma. Ou, por exemplo, falaram que, olha, fulana não tem nem idade para ser mãe, não vai ser uma boa mãe. E aí a pessoa se esforça para ser uma boa mãe, se esforça para ser uma boa esposa e parece que nunca é o suficiente. Tudo que ela faz, ela sente que poderia ser melhor. Ela começa a confundir isso achando que é perfeccionista. E a pessoa sofre. Ou querendo ser um bom filho. Às vezes a pessoa não consegue ter a sua própria vida, ir atrás dos seus próprios sonhos, fazer seus próprios planos, porque tem que cuidar dos pais para ser uma boa filha. Então são coisas que vão acontecendo, que vão fazendo com que a gente limite justamente as coisas que acreditamos sobre nós mesmos. E qual é a solução para a gente chegar, antes de falar do autodesprezo aqui, qual é a solução? É a gente começar a influenciar a nossa autoimagem. A percepção que nós temos de nós mesmos. É muito, mas muito, mas muito importante que a gente comece a ver a maneira como percebemos o nosso diálogo interno, se ele é muito crítico, que a gente comece a perceber como nós nos relacionamos com os outros, e sempre os outros são melhores. Quando a pessoa fala assim, Lourenço, eu tenho que superar meu relacionamento. Superar? Você está falando de superar, quer dizer que ele está mais alto que você tem que superar. Então, a nossa linguagem, a nossa forma de falar, ela denuncia todas as nossas crenças. Então, através das histórias que nós contamos, da forma que nós enxergamos e no diálogo interno que a gente faz conosco mesmo, estão ali nas entrelinhas tudo o que a gente precisa para compreender a nós mesmos e para entender a autoimagem que temos em relação a gente. Porque assim como a gente tem uma percepção sobre o mundo, a gente tem uma percepção nossa nesse mundo. E às vezes você quer mudar as coisas. Eu queria que fulano fosse diferente, eu queria que meu trabalho fosse melhor, eu queria que o presidente mudasse, eu queria que o governo fizesse isso, eu queria... Presta atenção. Muda a tua autoimagem. Porque no dia que você se vê como uma pessoa inspirada, no dia que você se vê como uma pessoa capaz, no dia que você se vê como uma pessoa que merece as coisas, você vai agir em qualquer cenário. Você vai agir com qualquer governo, você vai agir com qualquer pessoa da forma correta para ter os resultados positivos na tua vida. Então, ao invés de ficar colocando a culpa fora, terceirizando isso, você tem que trazer para dentro e falar, olha, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Percebe? Então, a partir do momento que você começa a compreender o que você tem que fazer para mudar a situação, você vai ser mais inspirado, você vai ser mais isso, você vai ser mais aquilo. Então, o que você realmente quer fazer, como você realmente é, vai se expressar de uma forma autêntica, poderosa, e você vai conquistar o resultado que você quer. Então, existe algo chamado reestruturação psicológica ou reestruturação cognitiva, que é uma chave poderosa, que se você entender isso, vai te ajudar bastante para o resto da vida, que é o seguinte. Tudo que eu acredito hoje é apenas um hábito. Então, se eu acredito que nada vai mudar, é um hábito. Eu posso mudar.
Se eu acredito que eu não sou merecedor de alguma coisa, é um hábito, eu posso ser merecedor. Então, a partir do momento que você entende e internaliza isso, tudo que eu acredito hoje é um hábito. E se eu tiver hábitos melhores, eu vou ter resultados melhores. Eu tendo resultados melhores, a minha vida vai mudar. Eu tenho que trocar os meus hábitos. Então, o que é o autodesprezo? Até botei a girafinha dando a língua aí para vocês. É quando a pessoa fala, não, eu não sou bom com tal coisa. E eu estava fazendo essa aula e eu fiquei pensando, nossa, mas eu sou um cara que tem um autoestima muito bacana, assim. Eu acredito que eu sou capaz de tantas coisas. Onde é que eu tenho o autodesprezo? Aí eu comecei a buscar, a analisar. E eu vi que essa semana eu falei para uma pessoa, ela falou assim, meu nome é fulano. Eu falei, olha, pode ser que eu lembre de você, eu vou lembrar do que a gente conversou, mas eu sou péssimo com nome. Eu falei, olha aí, eu sou péssimo com nomes. Então, veja só, eu tenho uma capacidade de ler uma coisa que há 10 anos atrás eu li, eu consigo lembrar e explicar. Mas em relação a nome de pessoa, parece que eu esqueço dos nomes. Então, onde foi que isso se instalou em mim? Talvez eu não lembrei do nome de alguém e me falaram, nossa, você não lembra o nome de ninguém, a pessoa nunca lembra o nome dos outros. E aí começou, entendeu? Então, pode ser que eu não sou péssimo com nomes, seja uma coisa que não vai influenciar tanto na tua vida. Depende. E se tiver uma pessoa mega importante no network incrível e a pessoa olhou para você, uma pessoa que pode abrir as portas para uma coisa importante na sua vida, e chega lá, e aí, Lourenço, como é que você tá, cara? Que motivei, eu esqueci do teu nome, cara. Não foi relevante o nosso encontro, então pode ser, entendeu? Então, a partir do momento que você começa a observar a sua linguagem, você vai saber onde é que eu uso o autodesprezo. Onde é que eu falo mal de mim mesmo. Mas se alguém falar que você não é bom, você não gosta. É aquele negócio, né? A pessoa tem a cidade natal dela, ela fala assim, não, fica braba se alguém fala mal da cidade natal. A pessoa fala mal. O outro é que não pode falar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não realizar comentários sobre si mesmo de forma negativa. E aí eu quero que vocês escrevam uma chave para que vocês realmente não cometam esse erro, que é o seguinte: nunca use palavras possessivas para coisas negativas. Isso é importantíssimo. Eu vou dar exemplo, tá? A minha dor de cabeça. Não porque a minha doença, a minha dívida, a minha não sei o quê. É uma palavra possessiva, meu. E você vai e usa uma palavra possessiva para uma coisa extremamente negativa. Você não entende a influência que isso tem sobre o seu estado psicológico. Então, quando a pessoa fala assim, não, fulano não é capaz de dirigir, fulano não é capaz de não sei o quê, aí a pessoa já começa, não, porque a minha dificuldade, que dificuldade, que sua dificuldade, rapaz? A dificuldade que eu tenho agora, ou a dificuldade é eu não praticar. Se você praticar, você vai ficar bom. Entendeu? Não, porque tal pessoa falou que eu não sou bom em tal coisa. E quem é essa pessoa para falar isso? Então, nunca usar palavras possessivas para determinar coisas negativas serem suas. Leva isso para a vida, tá? Porque às vezes a gente acha que isso não tem tanta importância, mas tem uma importância tremenda. Então, próximo ponto, sair da zona de conforto. Lourenço, todo mundo fala isso. Mas todo mundo faz? Então eu quero que vocês entendam o seguinte: zona de conforto não é uma zona super positiva onde você está protegido. Mas eu achei que era, Lourenço, mas não é. Zona de conforto é um estado familiar que você tem. Por exemplo, todo dia você fica estressado à noite
porque você viu as notícias do jornal, como é que o mundo tá, como é que a economia tá, e você se sentiu mal. Mas naquele final de semana você não tem acesso à televisão para ver o jornal. E o seu corpo fala: ué, é a hora do jornal, é a hora da gente ficar estressado, porque isso é familiar para mim. Então bora lembrar daquela ex, bora lembrar daquele calote que o cara deu, bora lembrar de tal coisa pra gente ficar estressado, porque é a hora de ficar estressado. Eu tô há um ano ficando estressado nesse momento. Então o corpo ele não quer saber se você tá com um mau hábito entupindo suas artérias para ter um infarto. Ele quer o que é familiar. Se toda vez você tem que comer aquela comida que é uma porcaria, ou que tem que sentir aquele prazer na alimentação, você vai buscar isso, porque isso é familiar, isso sim é zona de conforto. Então, zona de conforto, esqueçam isso aí, que zona de conforto é um lugar maravilhoso, onde você se sente paz e se sente seguro. Zona de conforto é o que tu tá condicionado, se tu tá condicionado a coisas ruins, a tua zona de conforto é ruim. E isso é importante você compreender. Beleza? Sair da zona de conforto é a melhor coisa que existe, porque é no desconforto que você aprende novas habilidades, que você tem novos comportamentos, que você tem novas escolhas. É se desafiando. Então, o próximo ponto se chama desafie-se. Não, perdão, elogie-se. Por quê? Porque nós não temos o costume de elogiar nós mesmos. Por isso, mas eu elogiar a mim mesmo surte algum efeito? É claro. Se você falar uma palavra possessiva para determinar uma coisa negativa para sua vida surte um efeito, elogiar-se também surte um efeito. Então, por exemplo, a pessoa começa a fazer uma dieta e ela começa a falar: nossa, mas eu estou indo muito bem. Eu já estou desenvolvendo um grau de vontade. Olha como eu estou indo bem. Eu não sinto mais vontade de comer tal coisa. Esses feedbacks vão retroalimentar. Quando você se vê no espelho e fala: nossa, mas olha, meu corpo está mudando. Nossa, parabéns, ó. Olha como eu estou. Então você vai começar a se retroalimentar através de elogios positivos. Mas por que eu botei isso como algo importante? Porque a pessoa que tem baixa autoestima, ela nunca se elogia. Então, para ela, isso vai ser bem estranho. Ela se elogiar. Eu não estou falando que você tem que ficar alisando o seu ego, falando bem sobre si mesmo com os outros, porque isso é chato, né? E isso é muito chato. Quando você faz isso, as pessoas podem não demonstrar por educação, mas isso é chato. Mas quando você elogia a si mesmo, para si mesmo, quando você está indo bem numa coisa, você vai perceber que no começo talvez seja estranho se você tiver baixa autoestima. Nossa, mas elogiar a mim mesmo? Pois pratique, que é gostoso. Vale a pena. Eu estou indo bem. E o que é mais legal? É você ter algumas vitórias por dia. Eu já expliquei isso em outras aulas para vocês, para separar as 5 áreas da vida e ter uma vitória em cada área. Quando você vai, nossa, olha como eu estou indo bem, faz uma semana já que eu estou fazendo tal coisa, fazem 10 dias, fazem 20 dias, fazem 30 dias, vai fazer 60 dias, ou seja, você tem que se autoelogiar. Porque se você não está o tempo inteiro conectado com pessoas que estão te elogiando, você se elogia. Você só não vai se elogiar por algo que você não está fazendo. Entendeu? Então, o que é que eu estou querendo com isso? Que você quebre o ciclo de pensamento autocrítico, quebre o ciclo de feedback autocrítico que você não presta, que você não é bom, que você não vai conseguir, e comece a se elogiar, que o teu estado vai mudar, e as tuas escolhas vão acompanhar essa mudança. Outra coisa, tenha objetivos e pontos de verificação. Essa é a nossa última imagem de hoje. Então, o que eu quero que vocês façam como prática? Lourenço, o que eu tenho que fazer? Escreva uma nova história. O que eu vou falar agora, se você acreditar nisso e fizer, você vai comprovar que é como eu estou falando. E isso vai te ajudar muito.
que você vai fazer? Você vai escrever uma história. E nessa história, você é o personagem principal. E você vai descrever nessa história exatamente como você vai ser uma nova pessoa. Como é que você vai agir no trabalho, como você vai agir no relacionamento. Você vai criar um personagem 2.0 seu. E você vai usar esse personagem como uma referência. Isso você não vai fazer em 5 minutos. Você vai pensar, nossa, como é que o meu eu ideal, o meu self ideal é no trabalho? Como é que ele é nas amizades? Como é que ele é no relacionamento? Como é que ele é na vida pessoal? Quais são as suas capacidades? Você vai escrever, criar um personagem. Se você fosse fazer um filme, esse personagem ia ter que contracenar em vários momentos, em várias situações diferentes, com várias pessoas diferentes. Então ele ia ter que ter uma descrição bem completa de como é que ele é. Quando você fizer toda essa descrição, você vai começar a usar como referência o que o meu self ideal faria nessa situação. Escreve essa frase. O que o meu self ideal faria nessa situação? Não, mas esse é o ideal, Lourenço, não importa. Se ele faria isso, você pega e faz. Você começa a atuar. Certo? Então, da mesma forma, eu não sei se vocês assistiram aquele filme O Máscara, isso serve tanto para o positivo quanto para o negativo, serve tanto para o bem quanto para o mal. Se você começa a atuar há muito tempo, sendo quem você não é, que é geralmente o que você está fazendo, vai ficando mais difícil de deixar de ser essa pessoa que você nem é. Mas se você começa a atuar da forma que você quer ser, adivinha, também funciona. Então, naquele filme O Máscara, todo mundo conhece esse filme é um clássico, né? O ator. Não esqueci o nome do ator agora, esse cara teve depressão. E teve uma entrevista que ele falou que queria que todo mundo, uma vez na vida, tivesse tudo que gostaria de ter, para ver que o vazio não está aí. Não está em bens materiais, está em coisas mais profundas. É legal. Então, esse cara, que é esse ator do Máscara, no começo do filme, ele põe a máscara, faz coisas incríveis, depois ele tira. Depois ele bota e tira, mas quando ele coloca a máscara e passa muito tempo com ela, depois ele vai tirar, ele fica lutando para tirar aquela máscara e não é muito difícil, ele até consegue. Mas cada vez que ele usa mais, fica mais difícil de tirar essa máscara. Vai começando a se tornar quem você realmente é. Então, por que se você usa uma máscara, você começa a se tornar quem você realmente é? Por que você não já usa a sua que você quer ser? Por que você não usa isso ao seu favor? Então, primeiro passo. Escreva o personagem ideal, o self ideal, a pessoa que você quer ser na vida. E comece a atuar. E todos os dias, primeiro passo, escrever. Segundo passo, começar a atuar. E terceiro passo, todos os dias, você vai visualizar. A visualização tem um poder incrível, inclusive isso já foi comprovado cientificamente. Os maiores atletas, eles fazem muita visualização. Indo bem no esporte, o cara que joga basquete, ele imagina fazendo a cesta, e a bola entrando, e aí aquilo começa a fazer parte, tipo assim, como se o corpo dele entendesse que é isso que tem que fazer, sabe? Então você vai começar a imaginar todos os dias. Como é que você vai fazer isso? Você vai sentar, fechar os olhinhos, respirar conscientemente, entrar no estado de relaxamento e aí você vai começar a visualizar você tendo os novos hábitos que você quer e tendo resultados positivos. E atuando da forma que você escreveu. Escreveu, atuou, continuou reforçando através da visualização a substituição dos velhos hábitos por novos hábitos. Essa aula é apenas uma introdução à autoestima positiva. Existem muitas outras técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui nas próximas aulas desse módulo. Isso é só o começo para você começar a questionar
as coisas negativas que você tem, começar a atuar de uma forma diferente e comprovar os resultados. Beleza? Para mim foi uma honra estar aqui com vocês essa manhã. Eu vou interromper a gravação para a gente abrir para perguntas.